desejos por esse tempo. Essas pessoas, elas começam a ser como Cristo em vida. Amém ou não amém? Talvez isso para você seja algo um pouco de difícil compreensão, porque a nossa formação, que viemos de uma, entre aspas, de uma igreja, e perdemos a revelação daquilo que é reino. A revelação e entendimento de uma igreja local, ela vai fazer pessoas desse tempo, mas quando o nosso entendimento, ele se refere ao reino, nós começamos a ter uma outra pátria, nós começamos a ter uma outra descendência. Amém ou não amém? João capítulo número 3, versículo número 3. Amém? Jesus respondendo disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga amém, toma o teu assento. Aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Amém? Com a tua Bíblia aberta, observe que Jesus, ele fala sobre reino. Ele não fala sobre uma denominação, ele não fala sobre 4 paredes, mas ele traz um entendimento sobre reino. Amém? As pessoas, elas não serão salvas por pessoas superficiais. As pessoas, elas serão salvas a partir do momento que elas entendam a configuração de um reino. Existem pessoas que elas almejam por uma igreja mais conservadora, outras por uma igreja mais pentecostal, outras por uma igreja mais da palavra. A coisa ela ficou um pouco fora de um contexto. Amém? Quando eu entendo a condição de um reino, eu entendo que o Espírito, ele sopra como quer e da maneira como ele entende. Amém ou não amém? E não segundo uma preferência, amém, ao meu paladar. Agora, observe que a Bíblia, ela fala no Novo Testamento sobre os seguidores de Cristo, mencionando sobre discípulo, usa-se essa palavra por 250 vezes. Mas quando se refere a algo mais íntimo, falando sobre cristão, fala 3 únicas vezes. Amém? E eu e você precisamos entender que as nossas atitudes, elas irão dizer a quem nós pertencemos. Amém ou não amém? E eu quero te chamar nessa noite para que venhamos compreender João capítulo número 3, versículo 5 em diante. Amém? Primeira coisa que eu preciso entender, para que eu venha me posicionar como um discípulo, amém? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Amém? E a realidade, se uma pessoa ela nasceu de novo, ela é algo de uma maneira tão clara, quando eu venho a nascer de novo, eu estou revelando uma nova vida. Amém? Se em mim existem os rompantes da antiga natureza, é questionável esse posicionamento em conversão. Se ainda aflora o meu eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. Talvez existam pessoas no nosso meio que ainda não foram batizadas. Talvez existam pessoas no nosso meio que elas dizem que são cristãos, mas ainda não se posiciona como alguém que nasceu de novo. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, o que é nascer de novo? Amém?
Jesus respondendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Amém? Nascer da água, o batismo nas águas, e nascer do Espírito. Amém? Do Espírito. Entenda que são coisas diferentes, referindo ao versículo de número 5. Amém? O nascer da água, o batismo nas águas, e o nascer do Espírito, é o batismo no Espírito Santo. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre o batismo no Espírito Santo, depois nós podemos falar sobre isso. Versículo 6. Amém? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Carne, vida natural. Espírito. Amém? A vida no reino, a vida no Espírito. Amém? Um outro governo. Amém? Versículo 7, final. Não te maravilhes de dizer, necessário vos é nascer de novo. Amém? Agora fala para a pessoa que está do teu lado, você nasceu de novo? Amém? Se você não nasceu de novo, você está morto ou morta nos seus pecados. Amém? Você pode estar em um corpo vivo, mas espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, você pode estar morto no Espírito. Amém, querido? Então eu não gostaria de maneira nenhuma que você se posicionasse separado, excluído da vida com Deus. Amém? Às vezes a minha mentalidade, a sua mentalidade, que descende, amém, de uma estrutura humana, não compreende aquilo que é nascer de novo. Aquilo que é nascer de novo. Ele nos vivificou, estando mortos em nossas ofensas e pecados. Vivificou no que em outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isso? Quando eu estou vivendo na carne, o que opera em mim, amém? É a força da potestade do ar, é aquele espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Se eu não nascer de novo, esse governo está por sobre a minha vida. Agora eu quero te perguntar, por acaso, você ainda fala palavrão? Por acaso, você ainda tem algum comportamento que você se envergonha diante de Deus? Amém? E o momento onde que você é confrontado, e o momento que você é apertado, você revela que você nasceu de novo, ou por acaso, a sua carne, ela ainda está em governo. Quando nós nascemos de novo, vamos lá, vamos para a palavra, Romanos capítulo 6, versículo 4, amém? Quando o Senhor, Ele opera por sobre nós, para que venhamos nascer de novo, o que reside em nós, novidade de vida. Novidade de vida. Aquele que pecava, ele não peca mais. Aquele que roubava, aquele que adulterava, aquele que prostituía, aquele que dava cano, aquele que passava os outros para trás, já não mais, porque ele anda em novidade de vida. Se por acaso você não anda em novidade de vida, eu refuto a sua conversão, meu irmão. Eu questiono a sua conversão bravamente, meu querido. Aquele que nasceu de novo, ele não anda segundo as coisas desse tempo, ele não se veste como uma pessoa desse tempo, ele não fala como uma pessoa desse tempo, ele não se comporta como uma pessoa desse tempo, porque opera por sobre a vida dele ou dela a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é algo comercial. O Espírito Santo, ele não é algo comercial.
porque Ele nos leva a caminhar conforme a presença de Deus, querido. Talvez você se perdeu nesse tempo, e você já não caminha mais em novidade de vida. Você já não caminha mais em novidade de vida. Caminhar em novidade de vida é quando falta a água, ela brota da rocha. Caminhar em novidade de vida é quando o diagnóstico fala que é estéril, já se escuta o choro do bebê. Porque caminhamos em novidade de vida e não segundo o curso desse tempo. Amém ou não amém, querido? Caminha um pouquinho mais para frente, ainda nesse capítulo, versículo 14. Aqueles que nasceram de novo, eles estão vivos, amém? Romanos capítulo 6, amém? Vou achar aqui. Romanos capítulo número 6, abre aí, caminha comigo. Versículo 11, obrigado. Amém? 11, amém? Fala que nós estamos vivos para Deus. Amém? Se eu caminho em novidade de vida, amém? Eu não vivo para os meus sonhos, eu não vivo para as minhas metas, eu não vivo para os meus propósitos. Primeiro é por Ele e para Ele. Amém ou não amém? Eu vivo é para Deus, meu irmão. Não existe uma outra voz que ecoa sobre os meus lábios, a não ser a voz de Deus. Não existe uma outra força que opera em mim, a não ser a presença de Deus. Porque se eu vivo, amém, eu vivo para Deus, em nome de Jesus. Será que de fato você nasceu de novo, meu irmão? Efésios capítulo 4, versículo 22, apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a quanto, meus amados, já vos ensinei, que quanto antes caminhavam, amém, ao tratado passado, se despojem, venha se despir do seu velho homem. Andar em novidade de vida é se despir do seu velho homem, é retirar essa antiga natureza que se corrompe pelos desejos do engano. Está notando sim ou não? Qual é esse desejo do engano? É desejar a mulher do outro, é desejar a vida do outro, é desejar o homem do outro, amém? É crescer a partir de todo jeito, de qualquer jeito, ao que custe, eu quero crescer, se corrompendo, se prostituindo, se vendendo, amém? Desejos do engano. Amado, venha nascer de novo em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 13, amém? João capítulo 1, versículo 13, esse nascimento, querido, não é pela vontade do homem, mas é pela vontade de Deus, amém? Esse desejo de nascer de novo, ele não brota em nós, por qualquer coisa, mas a própria vontade de Deus, ela faz esse nascimento, amém? E esse nascimento, querido, ele é gerado em Deus em primeiro momento, porque o Senhor, ele não dá esse nascimento na nossa vida, por qualquer coisa, mas é por um propósito divino. E talvez esse propósito divino, por sobre a sua vida, desse nascimento, você tem deixado esfriar, você tem deixado para que as demais e as outras coisas, elas venham em primeiro lugar. Cuidado, cuidado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, amém? As coisas antigas, o tratado passado, ele ficou para trás. Será que o passado, ele ficou para trás na sua vida realmente? Realmente, amém? Observe que quantas pessoas elas almejam o episcopado hoje em dia. Quantas pessoas de fato, elas desejam uma vida de sacerdócio? Quantas? Você vai começar a desconhecer, porque parece que a madre espiritual de Deus, ela fechou nos anos de 1980 ou 1990, porque agora não se almeja
uma vida como de Elias, uma vida como de Eliseu, uma vida como de Timóteo, uma vida como de Filemon, mas almeja uma vida de arrastar o chinelo, almeja uma vida que o domingo é meu e eu durmo até meio-dia, até 1h da tarde. Se você ainda é o dono da sua vida, eu quero dizer que você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Para que o seu tempo ele seja de uma maneira tão decretada. Vamos evoluir, que aí nós conseguimos um acordo. Lucas 9:23. Amém? Primeiro ponto. Amém? O que deseja ser como Jesus, ser um discípulo, ele precisa nascer de novo. Ficou claro isso? Amém? Nascer de novo. Eu vivo é para Deus. Romanos 6:11, Romanos 6:4. Amém? Eu vivo uma vida a qual Deus ele me concede. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Segundo ponto, o discípulo de Jesus, ele crucifica o seu eu. E aí vem aquela pergunta de ouro: será que de fato eu crucifiquei o meu eu? Será que de fato eu crucifiquei o meu eu? A sua vida espiritual, ela tem requerido o que de você? Amém ou não? A sua vida espiritual, ela tem requerido o que de você? Se pergunte, se questione. Amém? Será que de fato a minha vida espiritual, ela tem requerido a crucificação? Poxa, mas eu queria tanto passear, mas eu queria tanto ter esse tempo para mim. Jesus, ele teve essa alternativa quando ele foi no meu e no seu lugar. Sim ou não, meu irmão? Sim ou não, meu irmão? Não tem que passar a mão na cabeça. Nós precisamos, amados irmãos, ter um posicionamento espiritual que venha nos dar a base para ter uma certeza da nossa salvação, meu irmão. Lucas 9:23, uma palavra que nós sabemos de cor: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cada dia tomar a minha cruz, meu irmão, a cada dia dizer não para mim mesmo, a cada dia entender aquele peso por sobre os ombros que não me permite viver uma vida de qualquer jeito ou de qualquer forma, querido. Pagamos para poder ver as pessoas cantar, pagamos tickets para poder ver as pessoas cantar, mas não temos essa mesma liberalidade para poder alimentar um faminto. Não temos essa mesma disposição para nos posicionarmos em um evangelismo. Caminhamos, amados irmãos, sem carregar a nossa própria cruz. E será que de fato eu estou crucificando o meu eu? Olhe para a pessoa que está do teu lado e veja se ela se parece com Jesus. Observe as marcas das renúncias dessa pessoa. Observe esses olhos, amados irmãos, com tamanhas marcas de olheira, porque estão passando nas vigílias de oração. Observe esse joelho calejado, de tanto estar dobrado diante de Deus. É lógico que não, é lógico que não, é lógico que não. Nos falta um posicionamento na nossa vida espiritual. Não seja essa vergonha diante dos olhos de Deus, meu irmão. Não seja essa vergonha diante dos olhos de Deus. Caminhar de qualquer jeito. Observe o que Jesus ele fala, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que conhecem Jesus, os que são de Cristo, eles crucificaram. Será que esse texto ele fala de mim? Será que esse texto ele fala de você?
Amém? Crucificou. Já não sou eu mais quem vive, Senhor. Já não sou eu mais quem vive, porque eu crucifiquei a minha carne com as minhas paixões. Uma pessoa, querido, que ela é conhecida, amém? Ela é altamente previsível, ela não crucificou. Porque a pessoa que conhece Jesus, as preferências dela, os desejos dela, se referem a Deus. Se referem a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 6. Falando sobre cruz. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que todo o corpo do pecado seja deixado, seja desfeito, e não sirvamos mais o pecado. E eu gostaria de perguntar, diante desse texto, diante dessa simples leitura, como você fica? Como você fica? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, será que crucificamos o nosso eu? Será que crucificamos a nossa carne? Amém? Ou não? Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34, Lucas capítulo 9, versículo 23, todos os 3 textos vão dizer o seguinte: tome a sua cruz e siga. Tome a sua cruz e siga. A cada dia, olhar para o espelho e dizer: não é você que vive em mim, mas é Deus que vive em mim, é o Espírito Santo que vive em mim. A todas as situações da vida, não se comportar como uma mulher mundana, como um homem carnal, mas se comportar como um homem crucificado, como um homem crucificado. Observe a preferência musical das pessoas, observe os amigos que se escolhem, observe o tempo que passa assimilando uma natureza bíblica e espiritual. E aí você vai saber se de fato crucificou ou não o seu eu. Amém? Amados, aqueles que carreguem a sua cruz, eles não se contaminam, porque o mesmo coração que Jesus teve, perdoador, misericordioso, essa pessoa ela também tem. Caminhando para frente, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Amém? Mortificai os vossos membros que estão por sobre a terra. Se você não mortificar a sua vontade, os desejos do seu corpo, você vai ser governado em uma fornicação, impureza, afeição desordenada, vil consciência, avareza ou idolatria. E aí, querido, observe, eu jejuei essa semana. Olha, eu não jejuo há 3 anos. Olha, eu não jejuo há 10 anos. Olha, o último jejum que eu fiz foi quando eu tive um exame de sangue. Aí eu uni o bom com o útil. É desse jeito. É desse jeito. Amém? Quando nós estamos aí jejuando, não é para que a porta do emprego seja aberta. Isso é barganha. Amém? Nós não jejuamos para que o outro converta, não jejuamos nesse propósito. Nós jejuamos unicamente para a consagração nossa a Deus. Agora, para que o outro se converta, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Para que a porta do trabalho ela abra, eu vou orar por isso. Conseguiu entender assim ou não? Amém? Amém ou não? O jejum ele é unicamente para a nossa consagração.
Amém? Mas, se eu não mortificar o meu corpo, a minha carne, ela vai se potencializar. E aí, aquilo que não emanava do meu corpo, vai voltar a emanar a sensualidade, os desejos, os assobios, os olhares, os flertes. Eles vão começar a se manifestar. Por quê? Se eu não mortificar, a carne ela vai manifestar. Pergunta a pessoa que está ao teu lado, você está entendendo? E fala para a pessoa que está do teu lado, Jesus vê o que eu não vejo. Entendeu, sim ou não? Jesus vê o que o outro não vê. Amém? Caminhando para frente. Terceira posição. Amém? Abra sua Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21. Amém? Terceira posição. Amém? Para que eu me converta a um discípulo, Deus ele se torna prioridade na minha vida. Deus é prioridade na sua vida? Não, eu preciso ouvir. Deus ele é prioridade na sua vida? Quando foi a última vez que você foi numa escola bíblica? Ele ainda é prioridade na sua vida. Amém? Em um mês, quantas quartas-feiras você vai na igreja? No outro dia eu trabalho. Eu também. Todo mundo aqui é CLT, está nos seus corre. Sim ou não? Todo mundo aqui, querido, é um filho de Deus. Não existe aquele que é mais ou aquele que é menos. Todos estamos debaixo da mesma potente mão. Amém ou não amém? Então não vamos atenuar, não vamos buscar uma autopiedade por sobre a minha vida ou por sobre a sua vida. Mas vamos entender, quando Deus ele é prioridade na nossa vida, ele se torna inegociável diante da minha fé. Amém ou não amém? Ele se torna inegociável. Aquilo que é de Deus eu não dou a outro, eu não passo a outro. Se eu vou ter a necessidade de entrar a madrugada adentro, Ele vai me honrar, porque Ele é prioridade na minha vida. Aquele tempo que eu estaria fazendo determinada coisa, eu estou ali cultuando a Ele. É aí que Ele percebe se Ele é prioridade na minha vida ou na sua vida. Amém ou não amém? Deus ele não tem escolhidos, mas existem aqueles que se esmeram para poder atrair o olhar dele. Talvez ele não é mais prioridade na sua vida. Talvez você está amando mais o seu cônjuge, talvez você está amando mais o seu filho, talvez você está amando mais o seu trabalho, talvez você está amando mais as outras coisas. Aí nós vamos entender dentro da palavra. Amém? Vamos lá. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Consegue entender isso, sim ou não? Olha, aí gagueja, né? Eu até suporto. Você já vai descer de cabeça para baixo, irmão. Você vai descer acelerado. Acelerado. Se você tem um problema com alguém, você deve orar por essa pessoa. Se você tem um problema com alguém, as bênçãos que você deseja para a sua vida, você vai ministrar sobre a vida dessa pessoa. Deus ele vai mudar esse seu coração pecaminoso, diabólico, vil e odioso. Amém ou não amém? Se alguém diz que eu amo a Deus e odeio meu irmão, esse é mentiroso. Versículo 21. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, o quê? Mesmo que ele te deu prejuízo, mesmo que ele te traiu, mesmo que ele te roubou, mesmo que ele te levou a estar lá no SPC, mesmo, você deve amar essa pessoa. Você deve pedir: Deus, permita que eu olhe para essa pessoa e eu enxergue o Senhor. Deus ele vai mudar o teu coração, Deus ele vai mudar a sua mentalidade. Amém ou não amém? Então vamos lá, querido.
João capítulo 14, versículo 15. Observe a exigência que Deus ele traz a nós. Amém? Se me amais, guardai os meus. Amém? Terceira exigência do Senhor, nós temos 5. Terceira, Deus, ele se torna prioridade na minha vida ou na sua vida. Qual o espaço na sua casa que Deus tem? Amém? Qual o espaço na sua casa que Deus tem? Qual o espaço no curso das 24 horas do seu dia que Deus tem? Amém ou não? Glória a Deus ou não? Amém? Amauri, qual que é o dízimo de 24 horas? 2h40. 2h40 do seu dia, elas devem ser direcionadas ao Senhor. Que é isso, Deus? Você todo dia posta lá, está pago, está pago, está pago. Pago que é de Deus também. Amém ou não? Pago que é de Deus também. Às 2h40. Amém ou não? Amém ou não? Amém? Querido, de uma maneira cômica, mas de uma maneira séria. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 4. Dentro de todo esse curso, nós vamos começar a enxergar. Será que Ele, Deus, de fato, é prioridade na minha vida? Porque se Ele for prioridade na minha vida, a todo momento eu vou estar me separando de maneira exclusiva para Ele. Amém ou não? Nós entendemos que a amizade com o mundo, ela se converte a uma inimizade com Deus. Amado, não é qualquer tipo de programa que você pode colocar diante dos teus olhos, não é qualquer tipo de mesa que você pode se assentar, mesmo dentro de uma igreja, meu irmão. Existem pessoas que elas têm visão de grupo, existem outros que têm visão de reino. Amém ou não amém, querido? Na visão de reino ninguém fica para trás, todos comem no mesmo prato e bebem no mesmo copo. Mas na visão privativa de grupo, existem os eleitos, entre aspas. Mas quando Deus ele é prioridade na nossa vida, nós começamos a ter um outro entendimento. Que toda a proximidade que nós temos, existe uma manifestação da presença daquele que é venerado, daquele que é adorado, daquele que é entronizado. Amém? Josué capítulo 23, versículo 11. E aí finalizamos aí. Acima de qualquer ser humano, acima de qualquer ser humano, 23, 11. Amém? Portanto, outras traduções, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Amém ou não? Aplica isso na sua vida. Não é qualquer música que vai entrar no seu stories. Não é qualquer música que vai entrar no seu stories. Olha, mas eu preciso alcançar um outro grupo. Você vai se perverter para alcançar um outro grupo? Vai? Amém? Quem estava no deserto e pregava? Amém? As pessoas iam ao deserto para poder ouvir ele? Sim ou não? Amém. Quem se mantém se conserva puro. E é Deus que faz todas as coisas. Josué 23, 11. Dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dediquem-se com zelo. Você tem feito isso, querido? Amém? Será que Deus como prioridade, você não vai dobrar o seu joelho e vai chorar, Deus, eu quero sentir a tua presença de novo. Eu quero sentir a tua presença de novo. Eu não quero caminhar com uma mentalidade do que foi, do que eu já fui, mas eu quero sentir a tua presença de novo. Amém, querido?
Quando Deus ele se torna prioridade na nossa vida, o culto ele não é interrompido. O culto ele não é interrompido. Eu estou caminhando, eu estou na minha casa, eu estou nos afazeres, mas o culto ele permanece. O culto ele somente finda aqui quando eu sou promovido à glória, porque quando eu chegar lá no céu, o culto ele vai continuar, meu irmão. Nós deixamos de queimar por ele, porque ele não é mais prioridade na nossa vida. Ele não é mais prioridade na nossa vida. Estamos nos priorizando e nos dedicando a algumas coisas aonde que o zelo ele é acentuado, mas não a Deus. Cadê o rigor? Cadê a diligência que antes existia? Amém ou não? E agora já não existe mais. Caminha comigo, abre sua Bíblia por favor. Mateus capítulo 6, versículo 24. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama a Deus acima dos bens materiais. Se o teu coração ele ainda é inclinado a cifrão, a valores, eu quero te dizer que você ainda não é discípulo dele. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Consegue entender isso, sim ou não? Amado, quantos aqui presentes, você vai responder para o Espírito Santo. E se você criou alguma regra no teu coração, eu quero questionar essa regra. Amém? Quantos aqui presentes, eles são fiéis dizimistas na casa do Senhor? Eu não falo, querido, eu preciso ter um bom salário, não. É nas suas 2 moedinhas de prata. Mas quantos aqui são dizimistas da casa do Senhor? Olha, esse mês deu para eu dar, mas mês que vem só Deus sabe. Não, irmão, constância. Ou eu sou sustentado pelo meu braço, ou eu sou sustentado pelo Senhor. Ou eu estou amando mais ao dinheiro, ou eu irei servir ao Senhor. Amém? A Bíblia ela fala o que? Jamais vi. Amém? E eu ainda quero criar um teorema na minha cabeça para justificar a minha posição de roubar a Deus. Você que rouba a Deus, você ama mais o dinheiro. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado. Você que rouba a Deus, ama mais o dinheiro. É simples assim, meu irmão. É simples assim. Não tem como questionar. O discípulo de verdade, amado, ele já deixou o dinheiro para trás. Eu não me movo por aquilo que o cifrão oferece, mas eu me movo debaixo da mão de Deus. Amém ou não? Se o teu coração ainda está preso no dinheiro, você ainda é um mercantilista. Você ainda sente o peso das 30 moedas de prata. Amém? Mas no momento que você rompe com isso, o Senhor de uma maneira inexplicável, Ele começa a fazer a brotar, Ele começa a fazer a jorrar, porque Ele conseguiu ver, que você não está preso por aquilo que você produz, mas agora você vai começar a viver, o que o azeite ele parou, ele não deixava de jorrar, amém ou não amém? Você começa a viver o milagre de Deus em nome de Jesus. Vamos caminhar. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Amém? Não se preocupem em acumular riqueza e fortuna, aonde que a traça e a ferrugem corrói e destrói. Amém? Não deixa o teu coração ele ficar preso nisso. E começa a ficar, querido, movido a uma liberalidade. Uma pessoa ela ligou para mim, eu comuniquei com meu irmão Vanderlei. Olha, vem cá sábado, porque chegou alguma coisa aqui para vocês. E aí na sexta-feira, 11 horas da noite, ela falou, olha, não vem não.
porque chegou mais. Vem na segunda, porque está chegando uma coisa ainda maior. Irmão, quando nós começamos a viver debaixo da potente mão de Deus, nós somos sustentados de uma maneira real. Isso é, se nós não estamos presos no R-cifrão. Amém ou não amém? Talvez, querido, você está ouvindo essa palavra, está falando assim, poxa, é duro demais isso. É duro demais, não, irmão, é verdade. E a verdade, ela liberta. Amém? A verdade, ela liberta. Seja você, querido, de uma maneira real. Amém? 1 Timóteo capítulo 6 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro, não deixe o dinheiro de te dominar. Amém? Mas torne o dinheiro seu servo. E coloque ele no lugar dele. E deixe seu coração disponível para Deus em nome de Jesus. Se o Senhor falar para você, agora chegou a hora de você queimar suas carroças e sepultar os teus bois, amém. Se chegar a hora de Deus falar com você, olha, a capa ela vai cair por sobre os seus ombros, amém. Chegou a hora de você transicionar em vida, sim, amém. E você viver dependente do Senhor, e não caminhar, como muitos no tempo começam a caminhar, olha, eu estou totalmente endividado, eu estou totalmente preso, amém? Lucas capítulo 12, versículo 15, observe o que aqui Lucas fala, Lucas 12, 15, amém? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eita, e aí? A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Se te pedir a tua alma, chegou a hora, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Amém? Começa a dizer, Senhor, eu quero me converter a um mordomo, a um dispenseiro, eu quero cuidar das coisas do Senhor, amém? O dinheiro que eu tenho não é meu, ele é do Senhor, a casa que eu tenho não é minha, ela é do Senhor, os mantimentos que estão aqui não são meus, são do Senhor. E você vai ver Deus, ele mudando a tua vida, ele colocando por sobre a tua vida a abundância e não a escassez, ele colocando por sobre a sua vida a porta aberta e não a concordato ou a falência, amém? Ponto final. O discípulo de Jesus, ele produz frutos, amém? João capítulo 15, versículo 1 e 2, sendo Jesus a videira, nós somos o quê? Os ramos, e os ramos eles devem o quê? Produzir frutos. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, nós falamos sobre amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, e por aí vai, amém? Mas de uma maneira aplicável, de uma maneira sincera, qual fruto você tem produzido? O que as pessoas elas pegam, colhem de você e se alimentam? Algo que gera vida ou algo que gera morte? Quando as pessoas elas recebem algo de você, elas são motivadas a seguir a Jesus, ou elas estacionam, ou elas regridem, ou elas abandonam, amém? Pense nisso. Mateus capítulo 3, versículo 8, Jesus ele nos pede, dê frutos, que demonstrem arrependimento, deem frutos, que demonstrem arrependimento. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, amém? A luz ela vai produzir uma espécie de fruto, que consiste em bondade, que consiste em justiça, que consiste em verdade, amém meu irmão? Talvez eu e você, fomos tomados por alguma seta, e estacionamos espiritualmente, e começamos a pensar, que da maneira como estamos, somos aceitáveis diante de Deus. O discípulo, ele tem a Deus como prioridade. O discípulo, ele não ama mais o dinheiro.
O discípulo, ele pratica fruto. O discípulo, ele se assemelha a Jesus. E eu não sei, amado, como você se encontra nessa noite, mas eu quero te dizer, para aquele que se arrepende, existe a misericórdia. Para aquele que se perdeu, existe salvação. O nosso Senhor Jesus, Ele se faz presente para agir por sobre a nossa vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, pense em Deus nessa noite. Eu quero pedir a você nessa noite, não concorde de maneira nenhuma com o estado que talvez você se encontre, perdido ou longe do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, o autor de Hebreus, ele diz: ofereçam continuamente a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável. Talvez nessa noite, amado, por alguma coisa, alguma situação, alguma eventualidade, você se perdeu, você passou a amar mais as coisas, os seres, o sistema, do que o Senhor, e na palavra, você sentiu o Espírito Santo tocando na tua vida e dizendo: opa, sou eu que sou o Deus, e não essa coisa que você tem idealizado, esmerado nessa situação. E o Senhor, Ele te chama ao arrependimento nessa noite, ao caminho de volta, para que Ele seja o Senhor da tua vida. Ame o Senhor de todo o teu coração, mas não se perca, ame o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Querido, coloca a mão na altura do seu coração. Amado, meu irmão, minha irmã, se hoje você se arrepende da forma como você se encontra, você se examinou na palavra nessa noite e começou a observar que o discípulo, em verdade, ele nasceu de novo, ele crucifica o seu eu, ele tem a Deus como prioridade, e você se achou em falta. Peça ao Senhor: Pai, me ajuda a colocar o Senhor novamente diante dos meus olhos, me ajuda a revogar essas alianças, essas conjunturas, que elas se tornaram prioridade na minha vida. Me ajuda, Deus, a voltar ao caminho que eu não podia ter me perdido. Me ajuda a me consertar com o Senhor. Amado, se o Espírito Santo está tocando no teu coração, não hesite. Diga para Ele: Pai, me ajuda. Eu quero sair daqui com uma certeza que o Senhor me aceita novamente, que eu posso voltar a pronunciar o teu nome, que eu posso voltar a invocar o Senhor. Se existe alguma questão no teu coração, amado, conserta diante de Deus nessa noite, mas não saia da mesma maneira. Deixa o Senhor alcançar a tua vida em nome de Jesus. Querido, dá o teu passo de fé. Se você precisa de ajuda, existem homens e mulheres de Deus para poder orar com você, mas em nome de Jesus, levanta um propósito nessa noite. Vá pro tudo ou pro nada diante do Senhor. Dobra o teu joelho aqui no altar, chora aos pés do Senhor, e não saia daqui sem sentir a presença de Deus por sobre
sobre a tua vida, meu irmão. Não saia daqui sem sentir a presença de Deus. Talvez você se tornou seco, talvez você se tornou insensível diante de Deus e não consegue mais sentir a presença do Senhor. E a hora é agora de orarmos, de buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nessa noite em nome de Jesus, que o Senhor possa voltar os teus olhos por sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, se alguém está fazendo um exame e está percebendo que não nasceu de novo, o antigo tratado ele permanece em ascensão, em crescimento. O antigo tratado ele está evidenciado na fala, no comportamento, na maneira de ser, na maneira de vestir. Meu Pai, que nessa noite, meu Pai amado, se teu filho ele não tenha dificuldade de romper com tudo isso. Pai, se alguém está fazendo um exame nessa noite e está observando que o eu ele permanece em evidência, ainda não foi crucificado, os desejos, as vontades, meu Pai amado, ajuda o teu filho a sepultar tudo isso, meu Deus, mas que nessa noite ninguém se torne, meu Pai amado, indesculpável diante do Senhor, que os teus olhos de justiça estejam por sobre nós, e nessa noite, meu Pai amado, o Senhor possa julgar a cada um de nós, meu Pai amado, diante do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para selarmos esse momento, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, preparando o nosso coração para esse momento da ceia. Amém? Preparando o nosso coração para esse momento da ceia. Amados, eu e você bem sabemos que a ceia, ela para mim e para você, ela representa, amém, a nossa aliança com Deus. Amém ou não? A ceia, ela representa a nossa aliança com Deus. E nós não podemos de maneira nenhuma nos esquivar dessa responsabilidade de sempre estarmos aí, fazendo menção do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, ela fala em 1 Coríntios capítulo 11, amém? Porque eu recebi da parte do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos, e muitos que já dormem. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Coloque sobre seus pés. Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos apresentar ao Senhor estes elementos da ceia, estes cálices, meu Pai amado, preparados para esse momento. Nós queremos apresentar ao Senhor, para que venhamos tomá-los como representação fiel do corpo e do sangue do Senhor. Que nessa noite, meu Pai amado, nós tenhamos entendimento de comer e beber, não para nossa condenação, mas para anúncio, para proclamação, meu Pai amado, da nossa aliança com o Senhor e da nossa aliança como igreja. Diga amém. Fique na dispensação, enquanto os nossos diáconos estarão entregando.
Deus a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Amados, observe a palavra do Senhor. Depois de ter dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, o nosso Senhor Jesus, Ele tomou por sobre si toda condenação no meu e no seu lugar. Cristo Jesus, Ele tomou por sobre si, Ele se tornou aquele que poderia morrer em nosso lugar. O seu corpo, Ele tomou todo o nosso pecado, todas as nossas condenações foram imputadas por sobre Ele, porque Ele se tornou a propiciação em nosso lugar. Amado, não venhamos atribuir por sobre nós ou por sobre o outro aquilo que Ele, Jesus, se tornou em nosso lugar. Quando falamos de pão, querido, nós falamos acerca do corpo de Jesus. Nós falamos daquele que foi pendurado no madeiro em nosso lugar. De uma maneira definitiva, o preço ele foi pago, porque o corpo de Jesus foi pregado na cruz em nosso lugar. Coma do pão, discernindo o corpo do nosso Senhor Jesus. Dê graças ao Senhor, agradeça a Ele. Por sobre nós não existe condenação. Por mais que o inimigo ele queira colocar por sobre nós uma impressão de derrotado, fracassado, o preço já foi pago. Aleluia. Amado, abra o seu cálice. Abra o seu cálice do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor
até que Ele venha. Amado Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele derramou sangue para que nós viéssemos assumir essa natureza, a natureza de Jesus, perdoadora, misericordiosa. Quando nós bebemos deste cálice, nós entendemos a prática do perdão, a prática da misericórdia. Nós entendemos que o sangue do justo foi derramado em lugar dos injustos, dos condenados. Quando nós bebemos deste cálice, nós entendemos acerca do perdão, nós entendemos acerca da misericórdia, porque o sangue, ele foi derramado no meu lugar e no seu lugar. Você estava perdido, e o sangue de Jesus, ele te salvou. Beba do cálice discernindo o sangue de Jesus. Se coloque em oração por um breve momento e agradeça a Ele por tudo, por tudo, por tudo. Oh, a Jesus. morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Glória a Deus, amém? Queridos, nós iremos finalizar, amém? Nós já estamos finalizando o culto. Eu gostaria que você sentasse brevemente, amém? Nós fizemos, né, uma ação nesse mês de novembro, amém? Da rede de mulheres. Nós estamos preparando para o nosso congresso de mulheres que vai acontecer no dia 23 de novembro. Espera aí, Pedro, para você pegar aqui para mim, amém? Então, amados, nós estamos preparando aí para o nosso congresso de mulheres, vai ser no sábado, dia 23 de novembro. E como toda a igreja sabe, vai ser um congresso gratuito, amém? Não tem nenhum valor. E para isso, né, a rede de mulheres, as mulheres da igreja, aqui nós nos mobilizamos. Nós somos, a Giovana está pegando a Coca-Cola aqui, ó. Giovana, não é para levar para casa, seu pai não quer. Então, nós mobilizamos em uma rifa, Deus abençoou, uma irmã abençoou a rede de mulheres com um kit churrasco, irmãos, que é esse que vocês estão vendo aqui, olha. Os irmãos já estão aí, ó. Uma Coca-Cola, já está até gelada.